Shalom Adonai, paz do Senhor, Hesed Veshalom, graça e paz. Hoje, 25 de Iyar 5785. Considerar calendário original Bíblia, não apenas o hebreu, que assim como a casa de José, pela vara de Efraim, igreja, se afastou no século IV de Sião, Jerusalém, e seguiu Roma, segue ainda até hoje Roma, também cerca de 2/3 em Israel apostatou do calendário original pela ordenança do Senhor na instituição da Páscoa, ou a 10ª praga lá para o Egito, para a libertação do povo, que Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 14. Disse o Senhor a Moisés e Arão: este vos será o primeiro dos meses, Abib ou Nissan. Aos 10 separe o cordeiro, as ordenanças para cada família, conforme a quantidade de pessoas. E no dia 14 à tarde, imolareis o cordeiro. O restante vocês sabem, que o sangue, a casa em que havia o sangue do cordeiro, numa pré-figura do sangue do cordeiro que foi derramado, vertido na cruz do Calvário, não morreu nenhuma pessoa, nem sequer das criações, nenhum animal entre Israel, em Israel foi atingido. Hoje, da mesma sorte, o Senhor nos protege, quer neste terceiro deserto das nações, que em breve, quiçá, com a aliança pela vida em Israel 999 Igreja, se espalhará para demais nações, embora já está, o Espírito Santo do Deus Altíssimo já está escondendo a mulher noiva, especialmente as virgens prudentes, fora da vista da serpente. Então, neste lugar hoje, para testemunhar e reconsagrar esta encruzilhada, que outrora, há mais de um ano atrás, era ponto de se despejar as macumbarias. Portanto, em Abib de 5784, estes simples servos do Deus Altíssimo esteve neste local consagrando antes de viajar para a viagem missionária, sopro do vento sul e fluir do Rio Leão, que foi para Paraná, Londrina, depois nascente do Rio Leão, em São Miguel do Iguaçu, Paraná, Foz do Iguaçu, Cataratas do Foz do Iguaçu. Assim será o avivamento bíblico e avivamento final, não apenas a nação brasileira, mas que será a partir, não apenas nação brasileira, devemos atentar para isso. Lucas 12, 54, 55, lembra quando os religiosos, doutores da lei e sábios na época perguntaram para o Senhor Yeshua, quando será o fim? Ele repreendeu-os e lançou uma parábola profética. Não dizeis vós que quando levanta a nuvem do ocidente, haverá chuva, e assim sucede?
E quando sopra o vento sul, haverá calma, e assim procede. Porém, o que acontece hoje? Estamos neste derramar, nos dias próximos daqueles dias, a 70ª semana de Daniel, prestes a começar. Alguns já afirmam categoricamente que já começou, porém, vamos examinar o conteúdo todo, de Gênesis ao Apocalipse. Se começou, peço perdão ao Espírito Santo por não ter atentado por alguma profecia que devo ter esquecido, assim como errei na eleição presidencial ao Brasil, na última, não é isso? Não somente eu, mas quantos, quantos e quantos. Vamos lá, Senhor. Objetivo, toque e consagração. Reconsagração. Parei. O toque, a princípio, nordeste, norte-nordeste, direção Brasília, México, Estados Unidos, Canadá. Depois, leste, sentido sudeste, nascentes do Rio Leão, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e também Campos Novos, Santa Catarina, 2 rios Leão naquela região. E em seguida a consagração, eu não posso, pela deficiência na perna, em vista da correção e disciplina do Senhor, por procrastinar a entrega da porção símbolo da união noiva ou unidade nacional, almejada, sonhada pelo CAB, Conselho Apostólico Brasileiro, na Transformação Brasil, Rio 2014. Porém, hoje, o chofar, ou melhor, a buzina, chifre de boi selvagem ou boi bravo. Não quero escandalizar aos amados em Israel e judeus messiânicos, mas referências bíblicas, a princípio, Números 10, verso 2, 2 trombetas de prata. Veja o significado dos toques. Números 23, 8 ao 17, com força de boi selvagem ou boi bravo, algumas versões unicórnio, Deus tirou o povo dele do Egito. Oséias, capítulo 5, verso 8. Toque a buzina em Gibeá. Hoje, prestes a tomar posse da Canaã celeste, o símbolo da Gibeá para nós é o quê? O rapto, primeiro fim, rapto ou arrebatamento. Naquele tempo da Canaã terrestre era o Rio Jordão. Porém hoje, lembram que 2,5 tribos tomaram posse antes de atravessar o Jordão? Hoje, quiçá, 5 virgens prudentes dentro da noiva não tomarão posse antes ou no meio. Aprove o Senhor que esse mistério não foi ainda revelado. Então, queridos, continuando, toque a trombeta, viu a diferença? Buzina em Gibeá. Símbolo, igreja no Brasil e Hemisfério Sul. Toque a trombeta em Ramá. Símbolo,
Israel e Hemisfério Norte. Paralelo profético com as chuvas temporã de outono, out do inglês saída, e enquanto, aqui no Hemisfério Sul, na chuva tardia ou da primavera, é em setembro, outubro, em Israel é o tempo da outono, do outono, né? Aí o mister, das duas chuvas, temporã e tardia. E continuando, Oséias 5:8, toque, perdão, gritai, gritai, quer com a buzina, quer com o chofar, quer com a palavra profética, quer com orações, intercessões, vigílias, adoração. Brado retumbante, Brasil, acorda! Desperta, noiva, igreja no Brasil, Israel também aqui, desperta, acorda. É tempo da noiva dar gritos de júbilo, de louvor e alegria. Por quê? Breve, muito breve, receberemos esse sopro do vento sul e a chuva tardia, quiçá tripla, não apenas temporã e tardia, mas também a serôdia, trazendo edificação pessoal para sua noiva. Quiçá, talvez, virgens prudentes, porque as imprudentes, parece que, enquanto não chegou o noivo e elas ficaram para trás, não acordaram. Gritai altamente em Bet-Aven. Simbologia bíblica para Bet-Aven, nações pagãs. Lembram do bezerro de Betel? Jeroboão, querendo desviar o povo para a política dele do reino do norte, na divisão das 12 tribos. Fez 2 bezerros de ouro. Cuidado, atente, após ti, ó Benjamim. Cuidado, Benjamim. Cuidado, Benjamim. O falso Messias está tentando negociar contigo, Benjamim, Netanyahu e ao primeiro-ministro em Israel.
Perdão, amados, não concluí. Então, foi feito em duas partes. Primeiro tocando ao norte, nordeste, leste, sudeste, perdão, ocidente ou oeste, né? Sudoeste. E agora eu não poderia tocar o chofar como um sacerdote para Israel no hemisfério norte e Oceania, Austrália, PS, silhueta de qual animal você vê na silhueta geográfica da Austrália? Parece o que para você? Que tipo de animal? Será aquele de Números 24:8? Então, também não poderia, como sacerdote. Antes de resgatar, ficou 60 a 90 dias no altar em consagração, quando o Espírito Santo me despertou o erro que eu estava cometendo de tocar como um professor, pela misericórdia do Deus Altíssimo, eu sou agraciado com certo dom de interpretação. E com isso, a unção que ele tem para a minha vida é mestre ou professor. E como sacerdote eu não poderia tocar, porém o Espírito Santo, depois que deixei a harpa, né, pendurada, assim como a harpa, por quê? Porque toco também por adoração e louvor ao Eterno, ao triuno Elohim, o nosso Gadu, né? Se Jeremias 51:27 está, comente por favor aí no vídeo, se você já tem algum estudo acerca de Jeremias 51:27, aqueles três povos para se consagrar e santificar e convocar contra a Babilônia. E o que me dizem acerca de Illuminates, maçonaria e algumas seitas ocultas? Seria também? É lógico que eu vejo que, pela prudência, há algumas que dá para se discernir que o pacto ali está mais pro mal do que pro bem, né?
Porém, algumas outras, dá para você ficar titubeando na palavra e né? Aí, queridos, a questão é olho de Osíris ou olho do Deus vivo? Maçonaria, maçons, Illuminates afins e outras seitas ocultas. Olho de Osíris, de Horus, é Egito. Egito não é cobertura do Deus Altíssimo. Isaías 30, verso 1 a 3. É o Espírito Santo do Deus Altíssimo quem me direciona a falar. Agora não é o professor Vandisson Fidelis, esse mineirinho, lejadinho agora, porque, né, oreiudo, foi ficar dando ouvido a profeta velho, ainda mais, né, teólogo da independência ideia e outras coisas mais, né? Vacilante, vacilão, igual vacilou lá Dom Pedro I, independência ou morte. Ah, com certeza ele devia ser Illuminati, né? Ou ignorantemente, inocentemente, né? Talvez não fosse, mas deu, né? Lá, sem perceber, fez um pacto com a morte. Por quê? Deveria ser aliança pela vida. O que ele vai fazer? Independência ou morte. Quer morrer, morra sozinho, meu filho. Eu e minha casa decidimos, serviremos ao Senhor. Lembram como diz Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vou mais receber a unção de professor, talvez possa receber, mas se a faculdade lá, o Espírito Santo restaurar alguma coisa naquela faculdade lá em Tuiutaba, Minas Gerais, no narizinho do mineirinho lá. Tá. Então, queridos, vamos resumir o assunto aqui, voltar aqui. Benjamin Netanyahu, perdão, voltando. Hoje toco o chofar, sim, somente assim, como professor e intérprete da palavra do Senhor. Como sacerdote, não. Nas últimas vezes que toquei, em algumas igrejas que visitei, por temor ao Senhor, somente Nordeste, Sudeste. Hoje, o Espírito